E aí, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, né? Mais um conteúdo do nosso livro, Império Macedônico, ok? Da página 236. Espero que vocês estejam acompanhando, hein? Vamos lá. Aqui, gente, tem um mapa do Império Macedônico, ok? Que os macedônicos, eles eram gregos, né? O Império Macedônico, como eu falei, eles eram gregos, mas durante muito tempo eles mantiveram bastante atrasados em relação à sua organização social e política. Por isso que enquanto os gregos estavam todos organizados dentro das cidades e estados, como eu falei com vocês no outro vídeo passado, os macedônios ainda eram uma monarquia tribal e militar. Como é que eu posso dizer para vocês? Uma monarquia extremamente arcaica, sendo que o militarismo era muito forte, né? Onde que o rei era o principal líder militar e contava com o apoio dos grandes proprietários rurais, porque naquela época o ruralismo, a agropecuária, né, a agricultura, ela era muito forte devido aos campos vastos, devido a muita coisa. Os campos ainda estavam limpos, a criação de gado também era muito forte nessa época. A monarquia macedônica, gente, ela era hereditária, tá? Ou seja, era passada de pai para filho, né? Era necessitada até da aprovação do conselho dos guerreiros, porque, como eu falei com vocês, o militarismo sempre à frente, né? Ou seja, os guerreiros de cada território, que não tinham os guerreiros, não mandavam somente num território, eles mandavam, cada território tinha os seus guerreiros militares, né? Os principais guerreiros, podemos dizer assim. E além disso, gente, ele era proprietário por direito das terras da Macedônia, né? E contudo eles eram grandes proprietários e costumavam afirmar serem parentes do rei, né? Eles afirmavam que um era parente do outro e davam o direito de manter a propriedade sobre a terra e atuarem como conselheiros reais daquela época, né? Outra coisa que eu também quero dizer para vocês também, né? Que era formado, o Império Macedônico, ele era formado por camponeses livres e tinham poucos escravos naquela época, certo? Sendo que o Império Macedônico, ele existiam pouquíssimas cidades macedônicas, né? E a sua própria capital era Cidadela e se compara com Atenas e Corinto, como eu falei com vocês de Atenas no vídeo passado. Os macedônicos desenvolveram desde cedo, gente, o talento para a guerra, militarismo muito forte, muito rico dentro do Império Macedônico, pois eles eram constantemente ameaçados por invasões estrangeiras, sendo que Filipe II, né, começou o seu reinado dentro de invasões estrangeiras, no ano de 359 a.C. Ele enfrentou oposições de alguns senhores, dos membros da aristocracia local, né? Mas Filipe II, ele era um comandante militar muito competente e conseguiu contornar o exército muito bem organizado e assim estando à frente disso tudo. A partir do momento que ele começou o seu reinado, gente, ele aboliu a assembleia, passou a governar sozinho, ou seja, ele era o rei não precisava de conselheiros, né, que eram como os conselheiros militares, né? Então por isso ele aproveitou o momento que as principais polis, como eu falei com vocês, que é polis, né, estavam enfraquecidas. Ele entrava, né, com uma série de guerras internas, e assim ele direcionou o seu poder para o exército da Grécia continental e as suas colônias. Gente, Atenas e Tebas tentaram reagir, tá? Só que infelizmente elas foram derrotadas na batalha de Queroneia, ok? Império Macedônico, surge uma figura chamada Alexandre o Grande, que tem um filme que eu indico para vocês, ok? Que o Império Macedônico, gente, eles ocupam a Grécia. O Império Macedônico também a gente pode citar também que é gregos contra gregos, podemos dizer assim, né? A hegemonia macedônica, né, ela sobre a Grécia, sobre o comando do Filipe II, que era o rei, ele decidiu declarar guerra aos persas devido ao enfraquecimento político do governo, que foi formado por uma colisão chamada Liga de Corinto, né, sendo que acabou sendo vítima
né, da conspiração política e foi assassinado. Quem assume é seu filho Alexandre o Grande, como eu falei com vocês. Ele era muito novo, tinha 20 anos, e ele foi o herdeiro do trono, como eu falei com vocês, era hereditária a questão do trono, né? Ele foi recebido, ele havia recebido uma educação bastante notável, muito boa, né? Uma vez o seu pai confiou os cuidados a Aristóteles, ou seja, Aristóteles era o filósofo daquela época. Os filósofos que nós vamos falar no nosso próximo vídeo sobre filosofia grega, que eu não vou entrar em muitos detalhes, a educação, a cultura, né, o jeito de agir com o próximo, ele era impecável. Por isso que ele confiou os cuidados a Aristóteles e assim ele voltou um homem decente, direito, né, oculto, podemos dizer assim. Além disso, ele também possuía experiência política e militar. Okay? No ano de 334 a.C., gente, ele ocupou a Ásia, que hoje é a Turquia, ocupou a Ásia Menor, que hoje é a atual Turquia, ok? E derrotou o exército persa, dominando várias regiões, né, vastas regiões, podemos dizer assim, os campos, né, que em 331 ele infligiu a derrota, né, decisiva contra os persas, derrubando Dário III. O Império de Alexandre estava voltado agora, gente, na região da Índia. Porém, a morte prematura de Alexandre, que foi aos 33 anos, né? Uma pessoa começa nova, infelizmente, acaba morrendo nova, no meio de uma guerra assim. Há casos, gente, que a pessoa morre velha, né? Ganha várias guerras, mas mesmo assim, não foi o caso de Alexandre, né? E desencadeou uma nova crise política dentro do Império Macedônico, ok? Ele não sobreviveu, gente, para consolidar o seu vasto império, ok? Sendo que ele faleceu aos 33 anos, como eu já disse, e foi vítima de uma doença contraída no Extremo Oriente. Como sempre, doenças sempre aparecendo, desde os primórdios da época da gente, né? Que após a sua morte, os generais Seleuco, Lisímaco e Ptolomeu, gente, e Cassandro passaram a disputar a liderança entre si do exército de admiração e administração daquele território vasto que Alexandre o Grande conquistou. E também, gente, cito que o Alexandre o Grande não deixou herdeiros nenhum, tá? Por isso que gerou uma grande disputa entre esses 4 generais, tá? Sendo que Ptolomeu dominou o Egito, cada um dominou uma parte. Cassandro dominou sobre a Macedônia e a Grécia, né? E Lisímaco com a parte da península e da Anatólia, tá? E da Trácia também. E Seleuco se apossou da Mesopotâmia e dos territórios extintos pelo Império Persa. Ok? Cultura helênica, podemos citar assim, né, gente? A cultura helênica, a política helênica, podemos dizer assim, né? Cito Alexandre, gente, porque Alexandre foi um ícone, digamos disso, do Império Macedônio. Ele foi um grande político habilidoso, né? Ele respeitou a religião dos povos conquistados, incentivou as trocas de culturas, né, entre os diferentes povos do seu império. Com essa troca de cultura, gente, com essa divergência de culturas, ele não passou por cima e não extinguiu nenhuma cultura, ele simplesmente acrescentou, né? E assim nasceu a cultura e a arte helenística. E assim, gente, teve o equilíbrio pela harmonia. A arte helenística valorizava a dramaticidade, a expressividade e o preciosismo na representação de pessoas e objetos. Ou seja, foi uma ciência extremamente extraordinária. Teve um desenvolvimento no Império do Alexandre Magno, né? E a cidade de Alexandria, no Egito, abrigava, gente, a maior biblioteca da antiguidade, com cerca de 700 mil volumes. Ou seja, a questão da ciência helenística, gente, ela era um movimento, podemos dizer assim, né, que acrescentou essa importância científica, essa importância dos livros, da escrita, podemos dizer assim, né? E a gente pode destacar 3 cientistas helenísticos, que foi Aristarco, Euclides e Arquimedes, né? Que foi nascido na colônia grega de Siracusa, ok? Na Sicília, por volta de 285 a.C.,
Arquimedes, gente, foi um dos brilhantes alunos da famosa escola de Alexandria. Suas contribuições, gente, foram fundamentais para o desenvolvimento da geometria, da aritmética e da física também. Ele descobriu que era possível calcular a densidade de um objeto a partir de um volume de água deslocado pelo mesmo. Ok? Com essa descoberta, ele auxiliou o rei Siracusa, ok? A concentrar tudo que tinha sido vítima de uma trapaça. Ou seja, a coroa de ouro puro que ele havia encomendado tinha mistura de outros metais, tá? Arquimedes, gente, ele fez essa descoberta e quando ele se banhava em entusiasmo, ele saiu correndo, e de casa ele começou a gritar Eureka, Eureka, que Eureka é uma palavra grega, que quer dizer achei, achei. Todo mundo fala Eureka, Eureka, mas ninguém sabe a origem da palavra, como eu falei com vocês. A origem da palavra, que é aquilo tudo, a oralidade histórica, como eu falei com vocês. Então, gente, podemos, só para arrematar agora, temos a circulação de enormes tesouros dos reis, conquistados principalmente pelos persas, e o incentivo ao desenvolvimento da disciplina da matemática. Ok? Aqui está um mapa do Império Macedônico para vocês, tá? Mais nítido do que o primeiro. E agora vamos lá, atividades. Exercício da página 241, 240, 241, 242, 243 e 244. Disponibilizo o gabarito para vocês, ok? O gabarito é a seguir. Valeu, galerinha. Fiquem com Deus. Espero que vocês estejam realmente acompanhando. Eu sei que é difícil a aula online, mas eu estou dando o meu máximo para que vocês possam ter um suporte muito bom e não perder esse ano, ok? Espero vocês contribuindo aí também. Qualquer dúvida, só chamar lá no grupo, tá bom? Pede para a mamãe e papai chamar. Beijos, fiquem com Deus.